Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, onde todos os domingos são postados vídeos com temas evangélicos, sendo analisados sempre pelo prisma da doutrina espírita. Hoje refletiremos sobre o tema Nossos Familiares. O homem é um ser social. Estamos constantemente em interação uns com os outros. Viver é uma lei da natureza. Crescemos através de trocas e dos estímulos oriundos da convivência. Não se pode viver isolado. Somos espíritos com potencialidades a serem desenvolvidas. Um dos maiores estímulos para o desabrochar dessas potências da alma é a convivência. Por meio dela, nós exercitamos o aprendizado do amar. O progresso nos levará ao perfeito alinhamento com as leis divinas e à vivência do amor incondicional. Das associações que existem aqui na Terra, a família é a que mais guarda condições para promover o nosso adiantamento. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Pergunta Kardec aos espíritos da codificação. Uma recrudescência do egoísmo, responderam eles. A vida em família é um treino para viver em sociedade. Com a convivência, aprendemos nuances do amor e a oportunidade de praticar a caridade, que é o próprio amor em ação. Então, o Instituto da Família é o primeiro local para praticarmos a caridade, conforme entendia Jesus, ou seja, com benevolência, com indulgência e com perdão. A benfeitora Joana de Ângeles comenta no livro Constelação Familiar que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Por desconhecer a finalidade dessa instituição humana chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância e desvaloriza os seus laços consanguíneos e afetivos. A doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no mundo físico, nas mais diferentes situações, para a aquisição do conhecimento e para o nosso aperfeiçoamento moral. O espírito reencarna diversas vezes, vindo do mundo espiritual para progredir. Hoje, já temos informações suficientes para que possamos conhecer a origem da sua formação e a sua finalidade. Ensina-nos os benfeitores espirituais, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Dizem: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a lei de justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. É necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Deus, nosso Pai, conhecendo profundamente as nossas fragilidades, nos orienta acerca dos perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso. Criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição deste vício.
na busca da evolução, indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias, e que para esse retorno ocorra no mundo material, necessitamos adquirir um novo corpo, que somente será possível através da união de um óvulo com um espermatozoide, dando início à formação de um embrião, que vai se desenvolver e vai nos colocar de volta à existência no mundo material. Portanto, nós já chegamos ao mundo físico devendo gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade do regresso. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Os pais não geram o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, o corpo físico, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que reencarnam em uma mesma família, sobretudo entre os parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por uma afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou até separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir como uma prova. Conclui-se que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Entende-se, pois, que existem as famílias espirituais e as famílias corporais. As espirituais, ligadas pelos laços de afinidade. Estas são duráveis e se fortalecem na medida da nossa evolução. Estas famílias conservam a sua união na vida espiritual e, através de diversas reencarnações, temos também a possibilidade do reencontro periódico aqui no mundo físico. As famílias corporais, ligadas somente pelos laços de consanguinidade, são frágeis como a matéria, e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em extensão da família espiritual. A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre os espíritos, afins ou devedores, que se reencontram para que um dia possamos formar a família universal que Jesus nos mencionou. Não existe acaso na criação. E a benfeitora Joana de Ângeles, novamente no livro Constelação Familiar, esclarece no capítulo 1. O agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos constatam a excelência do comprometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, meus amigos, a família é instituição divina, com planejamento que antecede a vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável,
Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços de consanguinidade, Deus possibilita-nos, por intermédio da adoção, receber em nosso lar o companheiro do passado ligado a nós por amor ou por tragédias, para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. A adoção é um grandioso ato de amor e nos dá a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são vigorosas e que Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Não importa o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta neste momento. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta através da convivência, que poderá ser de carinho, alegrias com nossos afetos ou de conquistas futuras com os desafetos do momento. Os desafetos de hoje serão nossos amores de amanhã. Esta é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra a família universal, a humanidade unida pelos laços do respeito e da fraternidade. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Atualmente, com estrutura bastante diversificada, a família está exigindo dos seus membros atitudes corajosas de renúncia e de dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de entendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras. Desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e pela revolta. Torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento de sua realidade espiritual, para que possa compreender as situações difíceis dentro e fora do lar, não como castigo e, portanto, não existem vítimas na criação divina. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução, e existe sempre para uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima, caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem, perseverança e perdão, compreensão, confiança em Deus. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social, mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois falharemos em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas relações familiares. E é assim que nesse convívio familiar vamos sendo
obrigados a nos preocuparmos com o nosso próximo, mais próximo. Vamos diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós e a aceitar as pessoas como elas são. Fora do lar, é mais fácil pensarmos somente em nós, usarmos máscaras que nos favorecem o nosso relacionamento com as outras pessoas, para que possamos ser aceitos. Mas é na intimidade da família que devemos demonstrar nossos valores morais e quem realmente somos. O lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas, amar como pais, amar como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogros, sogras, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. A família tem esta importante tarefa de reeducar o espírito que chega preparando-o para a vida na sociedade e assim contribuir para a melhoria da humanidade. Em Jesus no Lar, no capítulo 1, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, relembra Jesus orientando-nos. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associando a nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos oferece no que nos parece distante? A família é a estrutura da sociedade, é a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constrói o nosso dia a dia. É instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhes têm sido deferidos. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade e amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Muitas vezes, visando nobres aprendizados em relação à construção da família universal, solicitamos à providência divina a oportunidade de vivenciarmos a ausência de uma família física, para que possamos adquirir no exercício da solidariedade e da amizade os laços de afinidade que nos confortarão o coração, avançando assim para a elevada expressão de caridade, conforme Jesus a pregou e a viveu em todos os momentos antes da sua desencarnação. Importante lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos estes compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção. Fiquem em paz e um bom domingo a todos.